Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje estou aqui com o Marcos, eu não vou nem falar seu sobrenome para não errar. Fala aí, se apresenta um pouco, porque a gente vai falar sobre reiki e tudo aquilo que todo mundo tem muita curiosidade de saber, principalmente eu, que eu particularmente estou aprendendo um pouco desse nicho agora. Então se apresenta e fala um pouquinho do reiki aí pra gente. Tá ok, Douglas. Douglas Borges, né? Isso aí. Eu sou o Marcos Cristofoletti, sou aqui do Bioquântico também, né? Uhum. E sou mestre de reiki, terapeuta integrativo. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho do reiki propriamente dito e trazer um pouco desvendar um pouco desses mistérios aí do que é o reiki e como que ele pode contribuir para uma vida de uma pessoa que quer ter mais equilíbrio, mais saúde mental, estar melhor física, emocional e mentalmente nessa vida. E aí eu já começo com a curiosidade que é minha mesmo, né? Sim. O que propriamente o reiki faz? Então, beleza, eu cheguei até você, e como que o reiki me ajuda? Qual que é o tipo de ciência por trás? Como que funciona tecnicamente o reiki? Para quem está procurando igual eu, não entendo nada. Então, eu cheguei para te procurar, como que funciona? Maravilha. Então é o seguinte, antes de responder diretamente isso, vamos tentar entender o que nós somos. Tá? A primeira impressão que a gente tem é que a gente é matéria, Sim, certo? sim. Nós temos essa matéria que a gente olha aqui, meu corpo sou eu. Sim. Mas tem mais do que isso, a gente tem a emoção, tem a parte mental, psicológica, tudo isso já faz parte assim, do conhecimento da grande maioria das pessoas. Sim. Só que tem algo ainda além, que está começando a ser estudado e no conhecimento oriental isso já é milenar, que é a nossa parte energética. Né? A acupuntura, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, você tem esse conceito de que a gente é energia antes de ser matéria. Então na acupuntura a gente vai trabalhar o equilíbrio energético e esse equilíbrio energético vai se manifestar como um equilíbrio emocional, como um equilíbrio físico, um equilíbrio mental. Sim, certo. Beleza? E só curiosidade, em relação a essa energia, eu gosto muito de estudar algumas coisas assim que são meio aleatórias na vida. E uma coisa que eu estudo muito é a física quântica, que eu gosto Sim. muito desse tema. E algumas formas de energia são quantificadas em ondas, né? Tem a ver com isso ou não? Porque eles falam ondas eletromagnéticas, né? Que é todo esse equilíbrio. Até na época que surgiu uma pulseirinha, não sei se você vai lembrar, que é o Power Balance, que aí fala que o equilíbrio, a sua energia, tem a ver com isso ou não? Tem a ver com essas questões de onda, com esse princípio da pulseira do Power Balance ou não? O Power Balance eu não sei direito o que é, então eu vou pular essa parte. Sim, não, beleza. Tá? Mas essa visão energética oriental, ela começou a encontrar uma convergência com a ciência ocidental a partir da física quântica, tá? Onde começou ali com Max Planck, com Einstein, essa ideia de que matéria e energia são a mesma coisa. Tá? Isso foi lá no início do século XX. Né? E, quer dizer, a gente tem 100 e poucos anos estudando isso e parece que a gente quase nem entendeu ainda. Sim. É porque é difícil explicar, é uma coisa não palpável, né? Então pra gente fica meio... Exato. Muito bem, então a maneira como a ciência ocidental traduz essa parte de energia, de ondas, de equações matemáticas e tal. Então, no fundo, é a mesma coisa do que quando a gente fala de energia do ponto de vista oriental. Só que são expressões diferentes. São maneiras, é como se estivesse falando línguas diferentes, mas falando a mesma coisa. Entendi. Tá? Tem até uma pesquisa que eu vi há muito tempo atrás sobre as garrafas de água que eles deixaram no metrô, não sei se foi em Tóquio, essa garrafa de água, então foi uma coisa que me marcou muito sobre algumas palavras que eram escritas, né, e como isso alterava a molécula da água, né, que tudo era molécula de água, né, só que umas ficavam mais agitadas, outras menos agitadas, né, de acordo com a palavra que era colocada ali. Então tem mais ou menos a ver com isso? Tá ligado nesse mesmo estudo? Tem. Esse trabalho que você está falando é o trabalho de Masaru Emoto, um pesquisador japonês, que ele
fotografou com um microscópio de campo escuro a água que tinha sido submetida a algum tipo de influência. Por exemplo, ele começou fotografando a água de uma nascente, de uma nascente de água pura. Então, o cristal que foi formado, quando ele congelou essa água, ele estava fotografando o cristal enquanto ele estava se formando. Então, o formato desse cristal era bonito, era um formato assim mais harmônico, né? Formando uma imagem simétrica, bem bacana. E quando ele submeteu a água a influência de frases assim de palavrões pejorativos, o cristal que era formado era amorfo. Então, um negócio assim totalmente fora de contexto, feio mesmo. Então, ele foi fazendo experimentos com orações. Ele pegou uma água que tinha sido benzida por um monge budista, foi lá e fotografou. Outra água que tinha sido submetida a palavra obrigado, arigato, né, em japonês, mas obrigado. E então várias pesquisas, várias fotos, e ele foi mostrando o formato, sempre a água respondendo àquela influência que ela foi submetida, algumas vezes de uma forma ruim, né, mostrando algo totalmente sem formato, né, e muitas vezes um cristal bonito. Sim. Sempre diferente também, o obrigado, a gratidão, ou uma música clássica, por exemplo, um Mozart, sempre cristais bonitos, mas um heavy metal, um palavrão, traz um nível diferente de agitação, né? Exato. Isso a gente faz um paralelo com o quê? Com o nosso corpo. Que é composto basicamente por água, né? Exatamente. Sim. 70%, sim, ou às vezes mais, conforme a área do corpo que a gente está falando. Então, é mais água do que qualquer outra coisa. Então, essa energia, essa influência, que se vai dizer o quê? Mas o que é uma palavra, uma oração? Como que isso vai sendo repercutido dentro da gente? A gente pode dizer, não, esses são seus pensamentos, são seus pensamentos que estão sendo refletidos dentro de você mesmo, né? E que efeito isso está tendo. Sim. Inclusive uma parte curiosa, eu tenho muito isso como padrão de vida, mas eu sinceramente não estudei, só vi que deu certo para mim, então eu passei a repetir. Então não tem nada de ciência relacionada a isso. Mas eu comecei a ver algumas coisas que me atraíram muito. Uma dessas coisas são sociedades que vivem geralmente na costa, são mais longevas que sociedades que vivem no interior ou em grandes cidades. Então isso já despertou um alerta. Só que essas pessoas, elas tomam mais sol e andam mais descalço. Sim. E aí eu falo, tem um ponto relevante aí. Só que tem um outro ponto relevante, que é a questão do uso da água de sal, né, que é o mar, né? Então, o contato com o mar também é um fator de relevância nesse equilíbrio energético. E tem muitas vertentes aí desses pontos relacionados a equilíbrio. E nessa parte, o Reiki também trabalha em conjunto com essa mesma linha de pesquisa, essa linha de raciocínio, né? Sim, mas ainda a gente vai estar falando de uma área mais material. Eu vou responder essa que você falou, e daí eu vou puxar um outro comentário mais próximo do que eu entendo o que é o Reiki. Nós, seres humanos, somos animais, certo? Certo. E que se desenvolveram aonde? No planeta Terra. Perfeito? Então, o ambiente do planeta Terra, ele é benéfico para a gente. Sim. Então, esse contato com a natureza, o sol, a água do mar, o pé na terra, tudo isso faz parte da forma como nós nos desenvolvemos, nós humanos nos desenvolvemos. E o ser humano é exposto numa cidade, numa metrópole, por exemplo, a gente que mora no litoral também, mas principalmente as pessoas que moram num ambiente que está se tornando cada vez mais artificial, está sendo distanciado dessa situação benéfica para o ser humano.
Eu acho que Platão que cita isso, inclusive, né? Que ele fala que o homem adoece ao ponto que ele se afasta da natureza, né? Ou das coisas naturais. Exato. E da sua própria natureza também. Muito bem. Então, a gente está falando de manifestações de energia que a gente consegue ver e tal. O Reiki, é um trabalho com um nível energético mais sutil do que isso. Imagine que tudo isso que a gente vê no mundo, toda essa realidade, ela foi formada a partir de algum lugar, ou de alguma coisa. Né? Então a gente pode extrapolar todas essas ideias e imaginar que existe uma matriz para tudo isso. Né? Que na nossa realidade você pode ver, nós temos o físico, nós temos o emocional, nós temos o mental, nós temos o energético, tudo isso em níveis de sutileza maiores, né? O pensamento é muito mais sutil do que a matéria da sua mão. Sim. Né? E indo nessa direção, a gente tem energias ainda muito mais sutis do que o pensamento. Sim. A matriz de tudo isso, ela é de um nível de sutileza infinito. Aí a partir, por exemplo, nós como seres humanos, a partir da nossa intenção, nós podemos ter uma ideia e executar. Por exemplo, eu quero desenvolver uma empresa, planejo, trabalho, e daqui 1 ano, 2, eu tenho essa empresa acontecendo, tendo já o retorno dela. Sim. Mas tudo surgiu de uma ideia, então a gente consegue materializar as coisas e elas acontecerem. Muito bem. O Reiki, ele é uma maneira, uma técnica da gente trabalhar a matriz do universo, essa energia que é capaz de trazer o equilíbrio e trazer a existência todo o resto. E na nossa vida, a nossa vida não é assim perfeita, nós não estamos em perfeito equilíbrio o tempo todo. Sim. Né? Por mais a gente busca, né? Uma busca sempre. Mas é uma busca constante, mas a gente não consegue estar sempre no equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim. Eu falo que a gente vive na corda bamba e sempre a gente vai tender para um lado, mas vai, tá demais aqui, tá muito trabalho, a vida pessoal ficou de lado, volta, a vida pessoal, a vida profissional tem que voltar, intelecto. Exatamente, isso. E o Reiki, o que ele faz? Ele é uma terapia, né? Ele é uma técnica terapêutica onde a gente canaliza essa matriz do universo e ela se manifesta naquilo que está precisando, por exemplo, no estado de saúde do indivíduo. Então, uma pessoa que está com um nível de ansiedade elevado vai ajudar a ela se equilibrar, estar mais tranquila, estar mais próxima do seu eixo de equilíbrio. E uma pessoa depressiva, a mesma coisa, vai deixar ela mais próxima do equilíbrio, ou seja, vai manifestar um estado saudável de ser. E essa questão do procedimento mesmo ali, que eu já vi, nunca fiz, para ser sincero, mas o contato com as mãos, que na verdade não tem contato físico, né? O contato é superficial, né? Não precisa ter contato. Pode ter, mas não precisa. Sim. E como funciona isso? Qual o conceito de você passar sem tocar? Por que surgiu? Se tem alguma explicação nesse sentido? Então explica um pouquinho como funciona mesmo a prática ali e como funciona essa troca. Porque acaba sendo uma troca, né? Energética. Sim, é uma troca. Bom, Mikao Usui foi a pessoa que desenvolveu essa técnica, né? É um conhecimento milenar que ele recuperou e transformou numa técnica ensinável. Então, o que a gente faz na terapia Reiki? A gente se conecta com essa energia, que é a matriz de tudo, né? Que a gente chama de energia Reiki, e canaliza, ou seja, ela, através do terapeuta, a gente transmite essa energia que vai proporcionar um equilíbrio para outra pessoa. E como a gente está fazendo essa canalização energética, a gente não precisa realmente tocar, simplesmente direcionar a energia. A gente pode tocar, mas isso não, para a técnica em si, não faz diferença nenhuma. Entendi. Só para a relação entre as duas pessoas, terapeuta e o cliente. Nesse ponto aí, no caso, eu cheguei e estou com um problema muito ligado à ansiedade. Sim. A forma é totalmente diferente se eu tivesse com um problema, por exemplo, relacionado a
sei, saúde intestinal, um exemplo, tem a forma da técnica, ela muda ou não? É corpo geral e... A busca é sempre o equilíbrio como um todo. Uhum. Tá? Então, a técnica ela não vai ser muito diferente se a sua questão é emocional, Sim, não é segmentado, né? se é física, não tem essa visão segmentada do ser. É o ser como um todo. A gente busca o equilíbrio como um todo. Agora, se o ponto que precisa de mais atenção é aqui o tórax, se é o abdômen, a gente vai dedicar mais tempo onde precisa mais. Sim. Mas sempre procurando esse equilíbrio como um todo. E no caso, eu cheguei aqui, eu marquei uma avaliação. Como funciona o procedimento até você determinar o uso da técnica? Tem algum passo a passo, algum pré-requisito, algum direcionamento para até você chegar e ver, não, essa pessoa, o melhor tipo de abordagem hoje é o Reiki. Como que funciona esse passo a passo até chegar à terapia, no caso, a terapia do Reiki? Sim. Bom, aí a gente está falando, está abrindo um pouquinho o leque para como a gente trabalha aqui no Bioquântico. Sim, sim. Um caminho bacana que a gente oferece é uma avaliação inicial, que a gente faz usando microscopia de campo escuro, de campo claro, usando biorressonância, ou seja, faz uma avaliação da pessoa do ponto de vista energético, certo? A partir do campo energético da pessoa, a partir das gotinhas de sangue do dedo, em microscopia, a gente tem indicadores de como está o estado de equilíbrio da pessoa e o quanto ela se afastou daquele estado original, ideal, que é de autorregulatório, né? Onde tudo funciona perfeitamente e tendo alguma dificuldade, rapidamente ela se recompõe. Esse é o ideal do ser humano. Sim, sim. Mas na prática a gente está um pouquinho afastado disso no geral, né? Sim. Então, a partir dessa primeira avaliação, a gente verifica qual a melhor abordagem para ajudar a pessoa a voltar para aquele estado de autorregulação. E aí é a hora onde a gente pode verificar que o Reiki é um caminho bacana para aquela pessoa naquele momento. Entendi. Um outro ponto, que é o que eu queria abordar, que até o tema, o título da live, é que você me falou que a gente está aí caminhando para ter o Reiki para ajudar empresas e empresários, né, a desenvolver uma melhor performance em termos de desenvolvimento no trabalho. Como que funciona isso? Qual é o caminho para chegar e quem você está buscando para atingir? No caso, quais os trabalhadores que são contemplados, que podem ter a performance, e como o Reiki ajuda nessa gestão ou na forma corporativa do trabalho e os benefícios para a empresa, né? Que querendo ou não, acho que o trabalho sendo melhor desenvolvido, a empresa tem um resultado muito grande, né? Então explica um pouquinho dessa parte que o Reiki está unindo a parte empresarial. Perfeito. Vamos voltar lá para o ponto onde a gente estava falando sobre o equilíbrio geral quando você vai receber uma terapia Reiki. Você é uma pessoa que vai se submeter à terapia Reiki, vai receber a energia Reiki e o que vai acontecer? A energia Reiki ela vai contribuir para o equilíbrio geral daquele ser, certo? O que é o equilíbrio geral da pessoa? Tudo vai funcionar, teoricamente, o estado de equilíbrio da pessoa, todos os órgãos e sistemas fazem as suas funções, contribuem da sua maneira melhor possível com os outros órgãos e sistemas daquele indivíduo, certo? Então isso mais harmônico, então vai trabalhar em harmonia. Trabalha em harmonia. Muito bem. No nível avançado do Reiki, a gente trabalha com consciências coletivas. Ah, sim, aí agora já... Certo? Mas eu quis fazer esse paralelo com a pessoa, porque a ideia é exatamente a mesma. Sim, faz sentido, né? A harmonia entre os membros ali de determinado grupo, no caso uma empresa, né? Exato. Então imagine que um indivíduo, ele manifesta um estado saudável quando ele está em equilíbrio, em harmonia interna, não tem conflitos e tudo promove o bem-estar. Quando um grupo de pessoas também está em harmonia, trabalhando numa mesma direção, com as suas
emocionalmente alinhados, ou seja, todos estão com a mesma motivação, todos têm o mesmo ideal. Isso significa o quê? Que aquele grupo vai trabalhar em mais harmonia, os conflitos eles vão tender a ser muito menores, né? E o resultado é meio óbvio, né? Que sim, melhora. É que é uma coisa que até a gente questiona muito em ambiente corporativo. Eu tenho formação em gestão empresarial, né? Então eu estudei muito sobre os perfis comportamentais de diferentes gerações trabalhando junto. Sim. E hoje, como eu estou no meio, tanto ou no meio esportivo, ou no meio ligado à minha outra formação, tanto de gestão como de economia, são locais onde egos e vaidades são muito aflorados e isso acaba trazendo vários tipos de conflito. Sim. Só que nada supera a questão de choque de geração. Porque uma geração não está se comunicando com a outra por conta, muitas vezes, de desalinhamento. Um não entende o outro, ou não se coloca no lugar do outro, não lembra como que era adolescente. Porque eu até brinco, né? Tem pessoas que eu trato que um de 50 anos tem que conversar com uma pessoa de 19. O de 50 não entende por que o de 19 faz assim. Eu falei, pô, mas quando você tinha 19, o que você fazia? Eles não têm muito alinhamento. Os dois até querem chegar no mesmo ponto, ou seja, estão dentro de um mesmo barco, que no caso é a empresa. Então, um está remando para o norte e o outro para o noroeste. Só que os dois querem ir para o norte. Não quer dizer que se eles juntassem e resolvessem esse conflito, os dois poderiam remar na mesma direção, ao invés de ficar andando em círculo, né? Então o reiki ele vai ser usado como esse direcionador e isentar o conflito de maneira coletiva. Bom, aí eu quero fazer 2 comentários nessa sua colocação. Primeiro, que eu me lembro disso, eu já vi, já fez parte da minha realidade. Mas você está falando de conflitos de geração, isso está tão distante do meu mundo hoje, eu nem lembrava que isso existia. Olha, eu vou falar que para a gente é um problema sério o conflito de gerações, principalmente porque uma geração ela não sabe lidar com frustração e a outra acha que frustração é uma coisa normal, porque querendo ou não teve aquelas camadas ali de aprendizado sobre dores, sobre processos, e isso traz hoje na gestão empresarial, propriamente dita, um problema seríssimo, porque os novos não querem trabalhar com os mais velhos não querem trabalhar com os mais novos, e é assim, uma coisa absurda, é surreal. Muito bem, então eu entendo que os conflitos, inclusive dentro dessa categoria que você colocou, eles tendem a acontecer mais quando cada indivíduo está preocupado com o seu ponto de vista, com a sua identidade pessoal, com o seu certo. Sim. Né? Então, eu sei o que é certo, eu trabalho com isso faz 30 anos, eu sei o que é certo. É isso aí, né? É assim que funciona. Então, mas a hora que eu dou um passo para trás desse certo, eu me coloco assim, aberto a outras verdades, né? Porque o mundo gira, né? Tem novidade todo absoluta, dia. Né? Então, se eu ficar preso na minha verdade absoluta, é claro que vai ter conflito. Eu falo que esse é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Exato. Síndrome de Gabriela. E trazendo os conceitos do nível de energia, a gente falou do físico, emocional, mental, né? E que existem níveis energéticos além disso. À medida que a gente vai se conectando com os níveis energéticos mais sutis, a gente vai se afastando dos níveis energéticos que nos prendem ao ego, que o ego seria a nossa verdade, eu sou assim, as coisas têm que ser do meu jeito e acabou. Sim. Então, à medida que a gente vai se conectando com níveis energéticos mais sutis, a gente vai diluindo essa questão. E o objetivo de a gente trabalhar com o Reiki, canalizando o Reiki para ambientes empresariais, é justamente isso, é ajudando essa consciência coletiva a caminhar positivamente para níveis onde a tolerância e a compaixão elas se manifestam com mais naturalidade. Certo, então é o que as empresas hoje em dia precisam, né? Sim. Ainda mais no ambiente que eu acho que eles estão gastando muito com, principalmente, saúde do trabalhador, né? Muitas vezes, por ele sair de um ambiente que é extremamente tóxico, onde só produção,
e a produção a qualquer custo, né? Não a produção querendo extrair o máximo do ser humano, para o máximo do ser humano extrair a melhor produção da empresa. E eu acho que essa é uma solução que vai passar, a gente espera que seja cada vez mais conhecida, né, porque oferece realmente aquilo que todo mundo busca, o melhor ser humano para melhor produzir para a empresa, para gerar mais riqueza, para todo mundo progredir. Eu acho um conceito antiquado, né, de achar que o trabalhador ele é explorado e a exploração é a qualquer custo, e esse qualquer custo, dane-se a questão mental, energética, social de conflito, está ali para cumprir uma carga horária, sair dali carregado, chega frustrado em casa, não tem uma vida familiar boa, também muitas vezes mal remunerado, e isso gera um conflito para o outro dia, que querendo ou não, uma pessoa insatisfeita quando sai de casa, sem propósito, sem alinhamento, energeticamente aí carregado de coisas não muito boas. Sim, isso influencia na saúde da pessoa, influencia no turnover da empresa. Sim, acho que é uma coisa muito boa, uma solução que eu sinceramente não conhecia, por isso que foi mais um aprendizado para mim, para saber, inclusive no âmbito pessoal e no âmbito empresarial, porque é uma solução que realmente alinha o propósito. E se hoje, como as pessoas estão buscando alternativas para trazer mais sustentabilidade, né, para as empresas, trazer um conceito de saúde empresarial diferente, eu acho que é uma tendência aí muito forte das empresas aderirem ou pelo menos olharem um pouco mais para a saúde num conceito mais amplo. Não só, não, eu te forneço plano de saúde, você vai lá no médico, vê que você tem. Exato. Não é que acaba que você gasta muito do mesmo jeito. A pessoa vai lá, não, você está comendo demais, toma aqui o remédio. Tá fazendo isso aqui, toma outro remédio. Você está hipertenso, aqui outro remédio. Mas tratando a causa, você não está, né? Só a consequência daquilo que está acontecendo. Exato. E aí, uso de ansiolíticos, anestesia social, né? Que é excesso de álcool, outras drogas, enfim. Então, isso acaba trazendo um malefício a longo prazo, ou até curto prazo mesmo para a empresa. E a alternativa hoje do Reiki, eu acho que está sendo muito boa para justamente tirar um pouco do foco dessas anestesias sociais, né? Perfeito. E trazer um bem-estar físico, mental, social para o ambiente corporativo. Então, fala um pouquinho das suas redes sociais, como as pessoas te acham e aonde elas procuram o Reiki. Bom, a gente tem o Instagram do Bioquântico, que é @bioquântico, e lá você vai achar conexão com o meu pessoal, que é o @MarcosCristofoletti, que precisa... eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, para ficar mais fácil. Então, no primeiro comentário e na descrição do vídeo vão estar todas as redes sociais. Mas aqui a gente está falando só para deixar mais fixado aí para as pessoas que quiserem procurar. Inclusive, vai ofertar para empresas. Então, as empresas que quiserem também podem procurar a Bioquântico, né? Sim, sim. E não é para a empresa como um todo, mas para o líder empresarial. Certo? É o responsável, é a pessoa que é o proprietário ou o líder de algum setor, que vai estar aqui, pelo menos até hoje, esse é o meu entendimento, que é a pessoa que dá o formato naquilo que está acontecendo. Entendi. Então eu vou deixar esses links aqui abaixo do vídeo e qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que estão aqui abaixo, e caso também tenha alguma dúvida, entra direto no link do Instagram ou do WhatsApp, que eu vou deixar os dois links aqui abaixo, e entre em contato com a Bioquântico, que faz todo esse serviço, além de outros, mas inclusive a Bioquântico educacional, que a gente vai estar entrando com alguns cursos, né? Sim. Muito bons, por sinal. Então vai ter curso de Reiki, você vai entender um pouco sobre como funciona também a questão da medicina integrativa, e a gente vai deixar também tudo aqui abaixo no link da descrição. Beleza? Muito obrigado pela presença. E lembrando que isso aqui é oferecimento da Bioquântico, tá? Então, tudo a gente está filmando aqui na Bioquântico, no auditório. Se você é de Vitória, conheça aqui a Bioquântico, fica em Jardim Camburi, na Orlando Calimã. A gente está gravando aqui dentro do auditório. E se você quiser marcar um agendamento, só vir aqui que eles fazem uma avaliação completa de vocês. Beleza? Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Quiser dar uma palavra final. Gratidão pela oportunidade, né, para a gente estar podendo divulgar, e por todas as perguntas para a gente trazer clareza, e a todos vocês que estão assistindo também. Gratidão. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.